Êxodo 14, 15, palavra de Deus a Moisés. Disse então o Senhor a Moisés: por que você clama ou está clamando a mim? O Senhor respondeu: diga aos israelitas que sigam avante. Na Ara diz: diga aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar nesta hora, vamos falar com o Senhor. Bendito Deus e nosso Pai, somos, Senhor Deus, imensamente gratos pela Tua palavra. Ajuda-nos na compreensão dela. Abençoe cada pessoa aqui que precisa ouvir a Tua voz. Que a Tua voz se imponha neste lugar. Que todas as demais vozes se calem. Que Teu Espírito Santo aplique a Sua palavra, para que vidas hoje à noite sejam abençoadas, para que a igreja seja edificada, para que perdidos sejam achados. É a oração que eu faço humildemente, no nome bendito e santo de Jesus. Amém. Arival Dias Casimiro, comentando essa passagem, disse que aqui está a senha e o lema para a vida de uma igreja. A senha e o lema para a nossa vida. E a senha de Deus para você é essa. Continue marchando. Continue avançando. Deus vai sempre nos dar uma palavra e nos impulsionar em direção à frente. Porque muitas vezes nós pensamos em recuar. Porque muitas vezes nós nos intimidamos com os obstáculos, mas nós precisamos avançar. Note você, o pastor João Filson Sorém, que foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, pastoreou aquela igreja por 40 anos. E durante 40 anos, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, ele pregou sempre o mesmo sermão, baseado em Êxodo 14, 15. 40 anos ele anunciou para aquela igreja: diga aos filhos de Israel que marchem. Quero que vocês me acompanhem uma vez mais nessa expressão. Diga aos filhos de Israel que marchem. E durante 40 anos foi assim que ele conduziu o seu ministério, conduziu a vida daquela igreja. Esse tem sido o lema também de minha vida. Algumas vezes esbarramos em obstáculos, às vezes esbarramos em incompreensões, mas nós estamos persuadidos de que precisamos continuar avançando. Avançar nem sempre é fácil. Nem sempre as pessoas vão compreender a sua tônica de ministério quando você diz que a igreja precisa continuar avançando. Quando Dwight Lyman Moody, que foi pastor em Chicago, um dos maiores evangelistas da história americana, decidiu construir um colégio, um instituto bíblico, Deus havia persuadido o seu coração de que ele precisava evangelizar as crianças, que ali estava o caminho para o crescimento da igreja, preparando as gerações futuras. Quando descobriram seu projeto, quando os crentes se depararam com esse grande e monumental projeto, chamaram Dwight Lyman Moody de o Louco. Ele era chamado em Chicago de Moody o Louco, porque ele estava dizendo que a igreja precisava continuar avançando. Quando Charles Haddon Spurgeon decidiu construir o Tabernáculo Metropolitano de Londres, colocou diante da igreja um projeto para edificar um templo para 5.000 lugares. Disseram que aquilo era um absurdo. Moody então Spurgeon fez uma reunião com toda a liderança da igreja. 40 líderes estavam lá. E ele disse: eu estou persuadido pela fé de que nós havemos de construir esse grande templo.
E digo a vocês, quem não tem fé, por favor, se levante e vá embora. E um a um começaram as pessoas a se levantarem. Ficou apenas Moody e pouquíssimos líderes da igreja, porque disseram para ele, isso é um absurdo, não dá para avançar. Mas essa passagem da Bíblia, que deve ser o mote para a nossa vida, que deve ser o lema, a senha para a nossa vida, e que deve ser o lema e a senha para a vida da igreja, há um Deus que está dizendo, marche, apesar de todo obstáculo, apesar de toda incompreensão, apesar de qualquer levante, continue avançando. Deus quer que avancemos. É curioso que quando Deus dá esta ordem a Moisés, é curioso que ele não pergunte para onde. Ele não pergunta se é para o lado. Ele não pergunta se é para trás. E sabe por que ele não pergunta? Porque com Deus é sempre para frente. Vamos dizer juntos? Com Deus é sempre para frente. Eu fui pastoreado por 3 pastores. Hoje vocês assistiram no vídeo um dos pastores da minha juventude falando, mas eu fui pastoreado por 3 pastores. E um dos meus pastores diziam que nas nossas igrejas existem muitos crentes caranguejudos. Há crentes que querem sempre andar para trás. Ainda não entenderam a senha. Ainda não entenderam o lema de Deus. Com Deus é sempre para frente. Avançando, avançando, avançando. Spurgeon pregou um sermão baseado neste único verso. E o seu sermão tinha um tema. Avante, avante, avante. Com Deus é sempre para frente. Quando você ouvir alguém, e você já deve ter ouvido, quando você ouvir alguém aqui ou em qualquer outra igreja, dizendo que é tempo de parar, ou que é melhor recuar, saiba que você está diante de uma pessoa incrédula, porque com Deus é sempre para frente. Quando lançamos a ideia de construir esse templo, finalzinho do ano que antecedia a esse projeto, nós tínhamos apenas R$5.000 para começar essa obra. Alguns líderes desta igreja disseram, eu estou fora. Eu não quero tomar parte nisso. Se as coisas derem errado, eu não quero ter o meu nome envolvido nisso. E alguém me perguntou, o senhor vai prosseguir nessa missão? Eu disse, eu vou prosseguir. Porque Deus mandou construir. Nós não recuamos nunca. Nós avançamos sempre. Vocês sabem que nós começamos essa obra no dia 1º de março. E no dia 15 de março, as autoridades mandaram fechar as igrejas por causa da pandemia. Ficamos 7 meses com esse templo fechado, sem podermos nos reunir presencialmente. E continuamos avançando. Deus nos abençoou. Terminamos essa obra. E já começamos a sonhar com coisas maiores. Porque com Deus é sempre para frente. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela. Pela fé é para frente. Nós não andamos de lado. Nós não andamos para frente. Esse lema que a juventude escolheu para este congresso deve ser o lema para a vida da igreja, o lema para a sua vida pessoal. Você está estudando? Avante! Você quer construir alguma coisa? Avante! Tem entusiasmo. A primeira mensagem que foi pregada aqui no início desse congresso, Josué capítulo 1, versículo 9. Deus está dando uma tarefa para Josué. Josué podia ter todos os medos, todos os desejos de recuar. E Deus disse para ele, seja corajoso. Seja corajoso.
Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei. Avante! É sempre para frente. Com Deus é sempre para frente. Não se deixe iludir. Não se deixe abater pelas vozes de incredulidade. Às vezes, líderes da igreja querem entregar o cargo. Pessoas querem desistir da organização. Porque muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, é tempo de parar. Não é tempo de parar, é tempo de avançar, porque com Deus é sempre para frente. Quais são as lições que esta passagem da Bíblia ensina? Eu quero olhar com vocês para alguma delas. Primeiro, a direção de Deus. E aqui, por favor, olha para mim. Deus tem a direção certa para a sua vida. Deus tem um caminho certo para a sua vida. E entenda um detalhe. Quando a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, a Bíblia não diz farol, a Bíblia diz lâmpada. Deus não dá a você um caminho todo iluminado para você saber como vai ser até o final. Deus vai te dando o caminho à medida que você vai caminhando. Deus vai dirigindo você e você vai caminhando pela fé, tal como Abraão caminhou. Diz a Bíblia que Abraão saiu sem saber para onde ia, porque Deus não deu o mapa, Deus não deu a direção completa, Deus deu apenas uma ordem. E a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele estava indo e ele seguiu em frente. Com Deus é sempre para frente. Mas agora olha, você conhece bem essa história da libertação do povo de Deus no Egito. Depois de 430 anos de escravidão. Eu falei direção, mas na verdade é o tempo. Depois de 430 anos de escravidão, parecia que Deus havia esquecido suas promessas. Parecia que Deus havia se esquecido de Israel no Egito. Mas diz a Bíblia que Deus se lembrou deles. Deus lembrou da sua promessa. Em Gênesis 15:30, quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para ele. Deus disse para Abraão que a sua descendência seria numerosa na terra, ela seria poderosa na terra. Abraão tinha 75 anos de idade e Deus disse para ele, eu vou fazer de você uma pessoa muito grande. A sua descendência vai ser numerosa. É certo que ele ainda tinha temores no seu coração. Deus então chamou Abraão e disse, olha para o céu, conta as estrelas, uma a uma, assim será a tua descendência. Deus, quando faz promessas, Deus faz promessas grandes. Deus é um Deus de coisas grandes. Eu fico às vezes abismado na igreja, gente velha de igreja, pensando pequeno, com medo de pedir coisas grandes. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Jeremias 33, versículo 3, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, coisas firmes que não sabes. Deus é um Deus de coisas grandes, não queira diminuir Deus, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Louvado seja seu nome. R.C. Sproul disse que está no tempo da igreja recuperar a noção da glória de Deus. Pensamos num Deus que é capaz de fazer apenas algumas coisas. Deus é capaz de fazer tudo. Ele é poderoso. E Deus fez de Abraão um homem grande, com uma descendência numerosa na terra. Mas Deus disse para ele também, a sua descendência vai passar 400 anos escrava, mas no final deste tempo eu vou libertá-los. Ele ainda não tinha um descendente, Deus já está falando da sua geração que seria escrava.
pois agora o relógio de Deus havia apontado a hora. Havia se passado 430 anos e Deus se lembrou da sua promessa. Olha para mim, o relógio de Deus não quebra. Deus sempre se lembra da hora certa. E quando chega a hora certa, Deus faz o impossível. Deus mandou Moisés ao Egito para libertar os filhos de Israel. Faraó olhou para ele e disse: este povo daqui não sai. Eu não permito que ele saia. Mas eu tenho uma palavra para você: quando chega a hora de Deus, quando Deus quer, o povo sai. Jó 42, versículo 2, Jó declarou: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia! Quando chega a hora, Deus abre a porta e os filhos de Israel saem, porque Deus não se esquece das suas promessas. Se há uma coisa que Deus faz questão de fazer, é honrar a sua palavra. Deus deu uma palavra e essa palavra não cai. Deus deu uma palavra para você, confie nela, porque na hora certa as coisas vão acontecer. Queiram as pessoas ou não, queiram os obstáculos se levantarem ou não, quando chega a hora de Deus, Deus manifesta seu poder. E Israel saiu. Mas agora olha, aqui nós temos primeiro o tempo, depois nós temos a direção. O povo saiu em direção ao mar. É curioso o caminho que Deus escolheu para Israel na saída do Egito. Deus poderia tê-los levado, diz a Bíblia, pelo caminho mais curto. Pelo caminho mais curto, Israel em 15 dias teria chegado na terra prometida. Fazendo um caminho de 15 dias, aquele era o caminho mais curto. Mas diz a Bíblia que Deus não os levou por esse caminho. Deus os levou pelo caminho mais longo. E aí você precisa aprender um princípio. Deus sabe o caminho certo. Deus sabe a direção certa. Havia um caminho mais curto, porém esse caminho era perigoso. Nesse caminho havia postos avançados dos filisteus. Guerra era tudo que Israel não precisava naquela hora. Israel havia passado 430 anos no Egito. Não aprenderam a arte da guerra, não tinham armas alguma. Entrar numa guerra naquele momento era algo fora de sentido. Deus os levou pelo caminho mais longo, mas Deus também os levou pelo caminho mais seguro. Deus sabe qual é o caminho. Eu sei que muita gente aqui está lidando com algumas questões da vida, com algumas dificuldades na vida, e não entendem porque Deus está levando pelo caminho mais longo. Será que não tem um caminho mais curto? Será que não dá para chegar mais rápido? Deus sabe a direção certa. E louvado seja Deus, Moisés aprendeu que precisava seguir a direção de Deus. Deus havia colocado uma nuvem no céu. Deus havia colocado colunas de fogo para guiar o povo. E diz a Bíblia que esta coluna nunca se afastava deles. Era para guiá-los, para dar a direção certa. Mas às vezes Deus dá a direção e a gente não é submisso. Deus aponta a direção certa e a gente resolve seguir o próprio caminho. Louvado seja Deus, Moisés era um líder submisso à direção que Deus havia apontado. Deus esteve presente, guiando, dirigindo, dando a direção correta para que eles seguissem. Terceira coisa importante aqui é olhar para a presença de Deus. Deus os guiou. Mas diz a Bíblia, no capítulo 13, versículo 21, que o Senhor ia adiante deles. O Senhor estava na vanguarda. Não importava o que vinha lá atrás. Não importavam os perigos que estavam atrás deles. E atrás deles vinha um exército poderoso. O que contava de fato é quem estava à frente. E quem estava à frente? O Senhor.
A Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles. A presença de Deus era uma garantia e tanta. A presença de Deus era uma garantia de vitória completa naquele projeto que humanamente parecia louco. Deus estava dando a sua presença, e a presença de Deus é o que de fato nós precisamos enquanto caminhamos. Mas note você, diz a Bíblia que eles estão caminhando, Deus está guiando por um caminho, e aparentemente o caminho que Deus havia guiado era um caminho errado. Faraó, quando ouviu falar que os filhos de Israel tinham saído do Egito, descobriu onde eles estavam naquele momento. A Bíblia diz que eles estão em Pi-Hairote. Eles estão numa confluência de 3 lugares, e diante deles existe o mar e dos lados os montes. Quando Faraó ouviu sobre isso, disse: os filhos de Israel estão desorientados no deserto, e resolveu então capturá-los. Na verdade, o que Deus estava fazendo era um modo de glorificar seu nome. Fez Faraó pensar que Israel estava desorientado, mas Israel não estava desorientado, porque Deus estava à frente. Fora Deus que os guiara até lá. E aí, quando o povo de Israel chega àquele lugar, dos lados estão as altas montanhas, à frente deles estava o mar. O que vinha atrás? O que vinha lá atrás? Vinha um exército. E não vinha apenas um exército. A Bíblia diz que vinha Faraó, vinha com seus cavaleiros e com 600 carros de guerra. 600 carros escolhidos. Eram as armas mais modernas naqueles dias. Era um aparato tecnológico de guerra. Até então não existia carro. Possivelmente os egípcios aprenderam isso com os Hicsos e montaram carros que faziam com que eles se tornassem velozes e imbatíveis no campo. Um soldado guiava o carro e um outro soldado que vinha dentro do carro atiravam as lanças. Isso fazia com que aquele exército fosse imbatível. E diz a Bíblia que Faraó veio com 600 carros escolhidos. Quando Israel olhou para trás, diz a Bíblia que o povo sentiu medo. A Bíblia diz que eles chegaram a gritar de medo. Mas aqui está a importância de ter um líder que é confiado ou que foi levantado por Deus. Porque quando o povo grita, Moisés diz para o povo: não temais, ficai quietos, vede o livramento do Senhor. Não temais, fiquem quietos. A forma verbal como essa frase foi construída no hebraico indica que não é um imperativo, mas que era um conselho muito vigoroso. E o conselho de Moisés era esse: fiquem quietos, façam silêncio, vede o livramento do Senhor. Moisés estava confiado pela fé. É a fé que faz a diferença. Deus disse para ele: faça o povo seguir por aqui, porque eu vou glorificar o meu nome hoje em Faraó e no seu exército. O autor de Hebreus, no capítulo 11, diz que foi pela fé que Moisés enfrentou aquele grande desafio. Quando o povo se desesperou, nos seus lábios havia uma palavra de confiança. E aqui 3 coisas importantes. É como o povo reage. 3 coisas aquele povo vai manifestar quando vê o exército de Faraó. Primeiro, vão sentir medo. Medo é natural, não é? Alguém aqui já sentiu medo? Eu, muitas vezes. Alguém disse que medo, muitas vezes, é sinal de inteligência. Pessoa que não tem medo não é uma pessoa inteligente. O problema é quando o medo nos imobiliza. O problema é quando, pelo medo, a gente deixa de fazer as coisas. Mesmo com medo, a gente às vezes precisa continuar avançando. Quantas vezes, como pastor, eu também tenho medo.
Mas eu tenho medo, mas eu digo, eu vou colocar o meu medo de lado e vou confiar que Deus vai estar conosco, Ele vai nos abençoar. A segunda coisa é que aquele povo se rendeu a uma murmuração. Começaram a culpar Moisés por estarem ali. Alguém teve a displicência de dizer: foi por não haver sepulcros no Egito que nos trouxeste até aqui. Não teria sido melhor a gente morrer lá no Egito? Deixava a gente lá escravo. Não foi isso que a gente falou para você, Moisés? É curioso que você vai ler a história bíblica e você não vai ver isso registrado em lugar nenhum, essas palavras que eles disseram. Mas como Moisés não as contestou, é verdade, é possível que eles tenham dito essas palavras. Eles estão usando um mecanismo psicológico que a gente usa muitas vezes. Quando nós nos deparamos com uma situação que a gente não controla, com um problema difícil, a gente costuma transferir a responsabilidade do problema para alguém. E quem eles elegeram como culpado de estarem ali no deserto? O homem que Deus havia levantado para libertar a eles do Egito. Culparam a Moisés. Disseram que Moisés era culpado deles estarem numa situação tão difícil. Mas Moisés era uma bênção para a vida deles. Moisés era um pastor amoroso. Mas aqui está começando na vida de Moisés uma experiência que ia se repetir por 40 anos. Enquanto Moisés guiou aquele povo, pastoreou aquele povo, a Bíblia diz que aquele povo vivia sempre murmurando de Deus e murmurando de Moisés. Era um povo que tirava a paciência do pastor. Moisés chegou a ponto, uma vez pelo menos, de pedir a Deus a morte, tal o modo como o povo murmurava a respeito dele. Murmuração é pecado, e a gente nunca deveria abrir a boca para murmurar de liderança que Deus tem levantado. Em vez de murmurar contra a liderança que Deus levanta, é melhor a gente seguir a liderança e confiar que Deus está guiando o projeto. Se você olhar para essa história, vai ver que Deus não está aqui apenas glorificando o seu nome. Deus está ratificando Moisés diante do povo. Esse milagre foi feito com 2 propósitos: confirmar que Deus é poderoso para guiar seu povo e dar a eles a vitória, e confirmar Moisés como pastor daquele povo. Nunca renda seus lábios à murmuração. Terceira coisa que eles vão fazer: eles vão esquecer. Há pouco eles estiveram lá no Egito. O que Deus manifestou lá? Deus derramou sobre aquela terra 10 pragas. Deus fez milagres extraordinários, provando que Ele era Deus. Mas bastou uma nova dificuldade. E o que eles fizeram? Esqueceram de tudo que Deus já havia feito no passado. E não era um passado longínquo, era um passado recente. Não é assim que acontece com a gente também? Deus já fez tanto por você, Deus já fez tantos milagres na sua vida. Amanhã, segunda-feira, você esbarra num problema e o que acontece? Você se esquece de tudo que Deus já fez. Não admira que no Salmo 103, versículo 3, o salmista tem exortado sua própria alma, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você anda esquecido do que Deus já fez? O Deus que já fez vai continuar fazendo. Amém? Quantas maravilhas Deus já fez, Ele vai continuar fazendo, porque Ele não abdicou do seu poder. Mas agora veja, o povo está murmurando, o povo anda esquecido do que Deus fez, o povo tem medo. Mas Moisés tem confiança. Moisés diz para eles ficarem quietos, para eles se acalmarem, para eles verem o livramento do Senhor. Se acalmem para ver o que Deus vai fazer. E a palavra livramento aqui é a mesma que o Antigo Testamento usa para livrar de um inimigo, ou para livrar de uma doença. Fique calmo, fique quieto, fique assistindo o que Deus vai fazer. Quem vai fazer não é vocês, é o Senhor. Fiquem calmos. A Bíblia não registra o teor da oração de Moisés, mas é certo que Moisés orou.
É certo que ele orou pela resposta que Deus lhe deu. Por que clamas a mim? Por que você está orando a mim? Diga ao povo que marche. Alguém perguntaria assim, mas marchar para onde? Não tem caminho, não tem saída. Com Deus é sempre para frente. Deus disse para Moisés, levanta a sua vara. Ele ergueu aquela vara. E Deus disse, agora comecem a caminhar. Olha para a cena comigo. 2 milhões de pessoas, pelo menos. Mulheres, crianças, animais. O mar caudaloso. E vamos começar a caminhar em direção ao mar. Tem que ter muita fé. Mas diz a Bíblia que quando eles colocaram o pé, a Moisés, pela fé, tendo erguido sua vara, Deus fez um vento oriental fender aquele mar. Abriram-se 2 paredões de água e o povo passou por entre eles, a pé enxuto. Não tinha caminho, Deus fez um. Não tinha caminho, Deus fez um. Deus abriu um caminho pela fé. Você está aqui hoje à noite sentado, pensando na sua dificuldade, no seu problema, e você está aqui dizendo assim, puxa, mas não tem saída. Não tem saída, Deus faz uma. Não tem porta, Deus vai abrir uma, porque pela fé é assim que Deus faz. Qual é o lema? A fé honra a Deus. E Deus tem prazer de honrar a fé. Quando não tem fé, Deus não se agrada. Não é isso que diz o autor de Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Nós precisamos de fé. Fé para continuar marchando e avançando. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo de Moisés. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho pode abrir o mar diante de você pelas dificuldades que você está vivendo. E diz a Bíblia que eles começam a atravessar o mar. O exército de Faraó que vem atrás pensou que podia tomar carona naquela bênção que Deus havia dado para Israel. Eles entraram pelo meio do mar atrás de Israel, mas eles não sabiam o problema que eles estavam entrando, porque aquela bênção não era para eles, aquela bênção era o povo que confiava em Deus, para o povo de Deus, o povo que tinha fé em Deus. Eles não podiam tomar carona naquela bênção. Deus tem um caminho, Deus tem um projeto, e com Deus é assim como esse que está aqui nessa plataforma. Avante, 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 nunca pensando em recuar, nunca pensando em parar. Há pessoas que me aconselham a parar, há pessoas que esperam que eu vou parar, há pessoas que estão sentadas esperando a hora que eu vou parar, ainda vão ficar sentados muito tempo. Porque com Deus é sempre para frente. Sempre para frente, sempre para frente. E Deus tem prazer em gente que tem coragem e fé. Deus tem prazer em honrar a fé. Agora você me pergunta assim, e eu vou terminar. O que a gente precisa saber para continuar avançando? 5 coisas você precisa saber. A primeira, Deus é soberano. Se você ler essa história, você vai ver que todos e tudo estava debaixo do controle de Deus. Diz a Bíblia que o Senhor falou para Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. Nas mãos de quem estava o coração de Faraó? Nas mãos de Deus, porque Deus o controla. Diz a Bíblia que Deus mandou Moisés avançar. Quem abriu o mar? O Senhor. Quem mandou o vento oriental soprar? Foi o Senhor. Diz a Bíblia que quando os egípcios entraram atrás de Israel, o Senhor fê-los andar dificultosamente. A NVI diz que as rodas dos carros começaram a se soltar. E veja que coisa curiosa. A Bíblia diz que os filhos de Israel passaram o mar a pé enxuto, mas o povo egípcio que vinha atrás vinha num terreno completamente coberto de lama.
No Salmo 77, versículos 16 a 20, diz que Deus havia mandado uma tempestade sobre eles. Deus fez com que aquele caminho se tornasse um caminho de lama. Deus tinha o controle. E diz a Bíblia que em dado momento, no meio do mar, quando o povo de Israel já havia passado, Deus deu ordem para que Moisés mais uma vez estendesse a sua mão com o seu cajado de pastor, e as águas se fecharam, e se fecharam sobre o exército egípcio. Israel, que estava do outro lado, viu os corpos boiando, os carros poderosos de guerra, as máquinas mais modernas de guerra, tudo boiando sobre o mar, porque nada está fora do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus, Ele é soberano. Bastaria isso para a gente lançar fora todo o nosso medo, toda a nossa desconfiança. O que você tem para resolver? Com que dificuldade você tem que lidar? Com que desafio você tem que se deparar? Saiba, tudo está debaixo do controle do Senhor. Rigorosamente tudo debaixo do controle dele. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus tem o controle de tudo. Segunda coisa que você precisa saber é que Deus luta por nós. Quando Moisés disse para o povo: não tenham medo, fiquem em silêncio, o Senhor lutará por nós. Quem é que lutou? O Senhor. Observaram quando Moisés orou ao Senhor e Deus perguntou para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que lute. Foi para lutar? Não, Deus disse para o povo marchar, porque quem ia lutar pelo povo era o próprio Senhor. Quem luta por você, se você é de Deus, é o próprio Deus que vai lutar a sua luta. E se Deus luta a nossa luta, sabe o que isso significa? A vitória já é garantida. Terceira coisa que a gente precisa saber para continuar avançando, que nós temos um Deus que responde. Nem sempre responde do jeito que a gente quer. Talvez Moisés estivesse esperando uma outra resposta, mas quando ele orou ao Senhor, Deus mandou uma resposta clara e objetiva ao que ele havia clamado. Deus tem uma resposta para você. Muitas vezes a gente anda perdido na vida, confuso na vida, porque nós não temos orado suficientemente. Clame ao Senhor, fale com Ele agora mesmo, apresente a Ele a sua dificuldade e Ele vai trazer resposta para o seu coração. Há quanto tempo você não tem uma conversa assim com Deus? Há quanto tempo você não ouve Deus falando com você? Hoje pela manhã, quando nós fizemos uma roda aqui de conversa com jovens da igreja, eu compartilhei com eles algumas experiências que eu tive com Deus essa semana. E uma que eu tive hoje de madrugada. Conversando com Deus e ouvindo a voz de Deus, eu fui buscar a Deus na madrugada. E Deus me deu uma ordem para eu esperar alguma coisa 7 dias. Espere 7 dias. Deus falando. Agora, por que será que Deus fala com um e parece que não fala com outro? Por uma razão simples: você não deve estar buscando a Deus, porque se você buscar, se você clamar, Deus vai responder a sua petição. Porque nós temos um Deus que responde, e responde sempre de forma clara e objetiva. A quarta coisa que a gente precisa para continuar avançando é saber que Deus tem o quê? O melhor. O que é que Deus tinha para Israel depois que os tirou do Egito? Deus tinha uma terra boa. Deus tinha uma terra que manava leite, que manava mel. Você sabe que a terra no Egito era uma terra árida. O trabalho que os filhos de Israel faziam para os seus algozes. No Egito eles tinham escravidão, mas Deus tem para eles uma terra deleitosa. Deus tem para eles liberdade.
E agora, quando eles vão trabalhar na terra prometida, eles não vão trabalhar para os inimigos, eles vão trabalhar para o seu próprio sustento. O que Deus tem para eles, Deus tem o melhor. E eu sei que Deus tem o melhor para você também. Como que a gente alcança isso? Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vocês podem repetir comigo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para você. Mas você precisa querer. Você precisa obedecer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Deus tem sempre o melhor. E em quinto e último lugar, o que a gente precisa saber para continuar avançando? A gente precisa saber que Deus tem prazer de exaltar seu próprio nome. Tudo que Deus faz para a sua glória. Não há nada que Deus faça que não seja para glorificar o seu próprio nome. Por que que Deus os levou pelo caminho mais longo? Para glorificar seu nome. Porque Deus os levou para uma encruzilhada onde pareciam que eles estavam perdidos e desorientados, para glorificar o seu nome. Porque Deus algumas vezes coloca a gente em situações difíceis. Porque se fossem fáceis, você resolveria por si mesmo. Deus coloca às vezes você numa situação que você diz: se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Pois quando a coisa acontece, você diz assim: foi a mão do Senhor que fez isso. Foi Deus que fez isso. Quando as pessoas me perguntam como que vocês conseguiram construir um templo no meio de uma pandemia com igreja fechada, eu digo: foi o Senhor que fez isso. Ele fez para a sua glória, e Ele fez isso uma vez e vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Para quê? Para glorificar seu nome, para mostrar para as pessoas, para mostrar para o mundo de que Ele continua sendo Deus e de que Ele é capaz de operar mesmo em meio à escassez. Tudo que Deus fez ali foi para glorificar. Sabe por que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Moisés? Não parecia lógico que Deus, mandando Moisés libertar os filhos de Israel, que Deus quebrantasse o coração de Faraó? Pois Deus disse: eu não vou quebrantar, eu vou endurecer. Por quê? Porque no final vocês vão ver que é o meu nome que vai ser glorificado. Não foi o homem que libertou Israel. Quem libertou Israel foi o Senhor. E Ele fez isso para que seu nome fosse glorificado. Aqui está você. O que você precisa? Pois Deus está pronto para glorificar seu nome. A igreja